O nosso objetivo aqui hoje, nessa audiência, a gente pede a todos que forem fazer as intervenções, é trazer à tona realmente o que está acontecendo com as nossas unidades de vigilância sanitária. Senhor presidente, eu percorri mais de 18 unidades de vigilância aqui do município e testemunhei uma série de condições inadequadas que hoje essa audiência pública vai poder trazer à luz e cobrar do poder público, independente de quem está na gestão da prefeitura, esse serviço que é prestado é um serviço de Estado, então independente de quem esteja no comando, tem que olhar esse serviço e dar a ele todas as condições, porque nós sabemos que não adianta, depois do que o leite derramado, querer reclamar. Então a gente fez um folder, né? Porque assim, o que a gente entende? Vigilância, a gente colocou assim, ó, vigilância em saúde, o SUS que ninguém vê. Todo mundo conhece o colete, né? Assim como o do SAMU, todos nós conhecemos o colete porque esse pessoal está no nosso território, anda, cria vínculo com a gente, dialoga e faz educação também, né? Tá aí a dengue que não me deixa mentir. Então a gente enxerga o colete. Hoje o que a gente quer dizer aqui para vocês, população e usuários, é que dentro desse colete tem um trabalhador de carne e osso, que vem hoje aqui dialogar com vocês as dificuldades que a gente tem e junto com vocês fazer a luta para que a gente consiga melhorar. Por quê? O serviço que essas pessoas executam significa viver ou morrer para a gente, principalmente que está lá no fundão da periferia. O serviço que a vigilância faz, se ela deixa de executar, significa que a gente viva ou morra todos os dias. Então, isso foi até uma conversa que a gente teve com o Ministério Público do Trabalho. Um dia eu disse para a doutora Tatiana, tem um usuário que mora lá no fundão de Parelheiros, aí eu usei Parelheiros porque eu sou da Sul, que mora lá no fundão de Parelheiros, que a gente não conhece, nunca saberemos o nome, mas o que a vigilância faz significa vida ou morte para ele. Então, a vigilância ela é dividida, ela tem a sua divisão, né? Você tem a vigilância sanitária, a vigilância ambiental, a vigilância epidemiológica e a vigilância em saúde do trabalhador. Todas essas divisões são importantes e elas interferem em tudo da nossa vida cotidianamente. A comida que a gente come, a água que a gente bebe, a vacina que a gente toma, o remédio que a gente usa, para que isso chegue para a gente em boas condições. O saneamento, o ar, o rio, a qualidade da água, tudo isso é vigilância. A pizza que você come, a tatuagem que você faz, tudo isso é olhado pelo sistema de vigilância. Há 4 anos, o sistema de vigilância em saúde ele sofreu uma descentralização. A gente questiona essa descentralização porque ela foi uma descentralização que ela não respeitou os critérios técnicos para descentralizar. É importante, a gente é contra a descentralização? Não, a gente é a favor. É uma diretriz do SUS, mas ela tem que ser bem feita. Porque se ela não obedecer critérios técnicos e se ela não for bem feita, ela vira um problema e não uma solução. Para que você descentraliza? Para você fortalecer a ponta, porque é a ponta que tem que ser potente e pujante. Mas se você não respeita os critérios técnicos, você não consegue transformar isso em algo efetivo. E aí você vai ter mais problemas do que soluções. Após a descentralização do sistema de vigilância, a gente tem enfrentado diversas dificuldades na operacionalização das ações técnicas em proteção à saúde pública na cidade de São Paulo. E após a descentralização, essas autoridades sanitárias e a vigilância sanitária passaram também a ser subordinado à atenção básica no município, né? Então, veja, é como se um jogo de futebol. A atenção básica, ela elabora a regra do jogo, ela apita o jogo, ela executa o jogo e ela defende o pênalti, ela bate e defende o pênalti, né? Então, traduzindo em outras palavras, quando a autoridade sanitária ela precisa fiscalizar um serviço de saúde, posso citar aqui uma AMA, uma UPA, uma UBS, ela é um serviço que a autoridade sanitária ela precisa ter autonomia técnica para cumprir a fiscalização, uma isonomia na sua ação, uma forma mais objetiva de intervir sobre os riscos sanitários. Então, como pode, depois da descentralização, esse serviço ser fiscalizado pelas autoridades sanitárias, que agora estão subordinadas
a atenção básica e a própria atenção básica também executar o serviço. Não é possível a gente lidar com mortes evitáveis. Uma criança de 1 ano de idade morrer por dengue no município de São Paulo é uma morte evitável, vereador. Você não pode reduzir a proteção à saúde dos trabalhadores. Não pode. O município não tem o direito de fazer isso. Então, se eu sou a pessoa que vai executar, se eu sou a pessoa que vou carregar o veneno nas costas, e saiu uma pesquisa da Fiocruz do que um agente de endemias carrega no corpo e o que isso significa para a sua saúde. Se sou eu que vou carregar o veneno nas costas para que a dengue não atinja a municipalidade, a Secretaria Municipal de Saúde, o município de São Paulo tem a obrigação, não é a vontade, ele tem a obrigação de proteger a vida desses trabalhadores e os valorizarem. Não é fácil nossas condições de trabalho. O que a gente busca hoje são melhorias de condições, porque o que acontece? Culturalmente falando, para o administrador público, é muito fácil falar que funcionário público não trabalha. Só que nós estamos lá todos os dias, no mesmo horário, entra no mesmo horário, sai no mesmo horário, só que a gente não tem condições de trabalho. Então, para ele não ter condições de trabalho, vocês mudaram há pouco tempo, não foi? Mudamos há pouco tempo, não temos condições de trabalho porque falta carro para a gente trabalhar, falta cielo, que é o veneno que a gente utiliza nas nebulizações. Nós temos um único carro para fazer nebulização num perímetro de 56,7 quilômetros, que é a nossa área de abrangência. A gente não consegue trabalhar. Somos para toda essa extensão de área 100 pessoas para trabalhar e nós estamos lá todos os dias. Quando a gente não consegue fornecer 100% desse trabalho que a população precisa, é por falta de recursos. Tanto recursos físicos quanto pessoas. Não temos pessoas para trabalhar, precisamos de novas contratações. O nosso aluguel vai vencer agora dia 2 de setembro. Para onde vamos? Eu vou voltar de férias, não sei para onde vou voltar. Então tem uma conversa que eu peguei agora com o pessoal, que a gente vai para a supervisão, onde era a supervisão, o prédio da supervisão da Rua da Tinga. Lá cabe malemar 50 funcionários, nós somos 164 funcionários. Eu era médica, epidemiologista da Covid, eu fazia parte da força-tarefa da epidemia de Covid, então eu vou contar para vocês mais ou menos como é que foi. Com a Covid não foi uma desorganização, foi um desmonte. As pessoas foram para alguns lugares, chegavam na SUS, o diretor da SUS não sabia se tinha 10, 20, 30 pessoas chegando, não tinha lugar para se sentar. Uma parte teve que voltar para a Covid, porque a Covid ficou absolutamente vazia em várias coisas. Porque veja, a coisa foi destruída no meio da maior pandemia dos últimos 100 anos. Não é pouca porcaria, é uma coisa dramática. Então, vamos ver, porque é só uma folhinha, então até menos que uma folhinha, né? Aí vem assim, a Covid superará com folga as causas tradicionais de morte no município de São Paulo, como as doenças circulatórias com um agravante. É uma causa isolada, uma doença única, e não um grupo de doenças como os cânceres. Resumindo, nos aproximamos de uma situação que ao final de 2020 estava no começo de 2021, então não tinha chegado os dados todos de 2020. Um em cada 4 pessoas que tiverem morrido no município de São Paulo terão morrido de Covid. Assim, a falta da existência, o desmonte da Covid, numa situação de pandemia, se reveste de pelo menos 2 aspectos dramáticos. A ausência de vigilância sanitária hospitalar numa grande gama de situações abarcando UTIs, bancos de sangue, hemodiálise, eu não sei o que está fazendo vigilância de hemodiálise, tá? E, notariamente, locais de atendimento direto aos suspeitos de Covid-19. Além do óbvio conflito de interesses, que é aquilo que a Flavinha falou, no monitoramento dos hospitais públicos, também os hospitais privados ficaram a descoberto, representando um risco extra para pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde. 2. A falta de vigilância sanitária relativa aos ambientes laborais dos mais diversos setores pela cidade, incluindo aí o trabalho noturno. Com a flexibilização entre aspas, das atividades econômicas, muitas das medidas de cuidado preconizadas foram atenuadas quando não ignoradas. A aglomeração, falta de cuidados nos fluxos de trabalho, carência de máscaras e outros equipamentos mínimos de proteção são algumas das situações encontradas pela vigilância em saúde do trabalhador da Covid antes de seu desmonte.
pelo menos 1.500 denúncias foram relatadas. Isso naquele tempo, há 3 anos atrás. O desmonte da Covisa, ressaltamos que não foi uma mera descentralização, portanto, se caracteriza como falta de responsabilidade sanitária, que já seria absurda mesmo fora do contexto da pandemia. Suas consequências se farão sentir por muito tempo, pesando negativamente no nível da saúde da população. Infelizmente, essa previsão se realizou. Eu lamento muito isso. O vereador Hélio visitou a nossa unidade, UVS Moca, Aricanduva, constatou os problemas, houve algumas melhoras após a visita, e a principal foi a troca da gerência, que em plena pandemia a gerência atrapalhava o bom andamento dos trabalhos. Uma gerência nova, as coisas estão melhores, mas infelizmente, vereador, a realidade se impõe. O nosso prédio é um absurdo esse aluguel, R$20 mil, pago em 4 andares, onde no andar da ambiental temos um banheiro com uma torneira, 2 privadas e um chuveiro para mais ou menos 108 trabalhadores. Estou falando do banheiro masculino, então seria menos pessoas, talvez 80. Refeitório sem janela, sala de veneno perto do estacionamento da circulação dos trabalhadores e dos usuários na praça de atendimento, do RGA e vacinação. Fica difícil melhorar essa situação. Na verdade, a palavra não é difícil. Na verdade, o prédio não prevê condições de melhoria nessas condições. Como não vai resolver todo o problema também, a gente queria lançar, e está no documento entregue ao vereador, uma proposta para a gente discutir construção de prédios próprios para as UVs. As UVs precisam de necessidades especiais. Além de tratar da saúde do trabalhador e do usuário, a gente está contaminando o solo, com a questão dos venenos nos prédios das UVs. E para tentar encerrar, uma coisa que está deixando todas as 3 vigilâncias sobrecarregadas, porque a quantidade de serviço é enorme e o concurso não é aberto. Só para ter um exemplo, nós somos, eu falei, 108 ACE, para 2 subprefeituras, Moca e Aricanduva. Nosso território é enorme. Precisariam de, no mínimo, o dobro dessa quantidade de agente. Técnicos da ambiental, nós somos em 8, precisaria de, no mínimo, 15. A defasagem é violenta. Na sanitária, 33 trabalhadores tocam a necessidade desses processos administrativos. Conversando com os trabalhadores, no mínimo, teria que ter 42. Na epidemia são 28, mais 10, precisaria de 38. As pessoas estão trabalhando por dobro, é uma loucura, sobrecarregando e deixando as pessoas doentes. Para finalizar, a questão jurídica tocada pela Flávia de forma adequada, mas como os trabalhadores me pediram, eu queria dizer, existe um gabinete, que me parece que é no gabinete, uma assistência jurídica no gabinete da Covisa, que não atende à necessidade dos trabalhadores na assessoria jurídica. É necessário ampliar, ter especialistas para trabalhar e ajudar os trabalhadores da sanitária a se defender na questão do processo administrativo. Quando no desmonte da Covisa se sumiu com a saúde do trabalhador, o que quis dizer? O trabalhador pode morrer na pandemia, pode morrer nos postos de trabalho, pode adoecer, que a gente não está nem aí. Isso é muito grave, classe trabalhadora da cidade de São Paulo, servidores e servidoras. Isso foi muito difícil para a gente segurar os próprios servidores dos centros de referência, porque queriam nos dispersar nas UVs, porque era uma demanda importante da vigilância. Mas e os trabalhadores que estavam trabalhando na pandemia, sem nenhuma segurança? Se apaga os trabalhadores que adoecem e se acidentam nessa cidade, nesse país. Então, fazer essa política de vigilância, defender a vigilância dos trabalhadores também é defender a nossa vida. E a vigilância, como todas, que está desmontada, que não tem espaço, que não tem RH, como o colega colocou dados aqui importantes da necessidade. Um exemplo, na Zona Leste, que a gente cobre um território com 2.400.000 cidadãos, a gente tem 11 técnicos. 11 autoridades sanitárias para fazer a vigilância, para a gente fazer a inspeção, para fazer a vigilância epidemiológica do território, para fazer educação continuada, para fazer controle social, para fazer matriciamento. A audiência de hoje tem fundamental importância, né?
porque nós não somos só trabalhadores do SUS, nós também somos usuários do serviço. E para prestar um serviço de qualidade, a gente também precisa de ter saúde, de ter ferramentas, de ter condições de trabalho. E hoje falta até água em algumas unidades para o pessoal beber. Na temporada que a gente teve as altas temperaturas, foi muito ruim, tanto para quem trabalhava internamente como para quem estava na rua. O pessoal passou muito mal e as unidades não estão adequadas para receber os agentes que nós temos hoje no município, da mesma forma que as atividades que tem hoje no município, com a quantidade de pessoas que nós temos, nós não estamos dando conta. Nós precisamos de mais gente para trabalhar na vigilância e precisamos de condições e locais adequados de trabalho. Dizer um pouquinho para vocês do que é viver na pele o que a gente vive todo dia quando a gente está falando de insegurança no trabalho. O que a gente teve durante a pandemia foi medo de trabalhar. Medo de adoecer, medo de trazer Covid para dentro das nossas casas. Né? E, apesar de tudo isso, e sem qualquer informação, né, vivendo esse desmonte, como a Carmen bem colocou, nos deixou numa situação onde a gente não conseguiu se recuperar ainda. Né? Enquanto trabalhadores, a gente ainda vive isso. Né? A gente tem mais medo hoje do que a gente tinha antes da pandemia. Né? A gente tem comportamentos que a gente ainda vai levar anos para entender o que está acontecendo com os trabalhadores e vai precisar de muito tempo e de muito estudo. E é isso que a vigilância epidemiológica faz. Ela estuda as pessoas que ficam doentes, ela estuda as pessoas que são contaminadas para saber se a gente pode agir de alguma forma no local, se a gente pode distribuir uma vacina para impedir que aquela doença avance, se a gente pode fazer um bloqueio de endemias, né, e parar a transmissão de doenças naquele local. Então, a gente não mede esforços quando a gente está trabalhando numa epidemia, porque a gente sabe que é a nossa casa que está ali no meio. Né? Isso é muito caro para os trabalhadores da saúde. A gente entende, porque a gente está dentro da casa de cada um de vocês, e nossa também. Né? E a gente quer condições de trabalho para que a gente possa cuidar dessa população toda. Reforçar a importância do concurso público para as carreiras que estão, né, dentro do sistema de vigilância, porque, inclusive, já vai caminhando a tentativa de terceirização desse setor. E isso é um crime. Terceirizar a vigilância é um crime porque essa é uma função que pertence ao Estado. Né? A gente sabe aí que tem um programa de escorpião que vai ser promovido dentro das escolas por pessoas que não fazem parte do sistema de vigilância, quando a gente já tem gente dentro da vigilância que faz esse programa. Então, é importante denunciar, né? Assim como as nebulizações que estão sendo feitas por empresas terceirizadas e todos os serviços que têm sido tirados da mão, né, ali da responsabilidade da vigilância, que estão sendo entregues para terceiros fazer. Né? Reforçar também que, quando a gente diz, né, que precisa de gente para fazer o trabalho, é por isso. A Prefeitura gastou mais ou menos 25 milhões com as armadilhas. Se a gente dividir isso por 2.600, que é o salário base, né, do agente de endemias, que é aquele dinheiro que vem do governo federal, a gente poderia ter no município de São Paulo mais ou menos 9 mil trabalhadores. Então, talvez não precisasse de armadilhas que ficariam sem manutenção. Né? Então, a Prefeitura gastou 25 milhões com uma política que não trouxe resultado, haja visto que a gente passou com a dengue aqui nesse período, e corre o risco de passar ano que vem de novo, é só o calor voltar. Então, é importante denunciar isso. É importante denunciar também que os trabalhadores têm sido massacrados dentro das unidades. Porque você pega, por exemplo, eu vou citar aqui a UVS Vila Prudente, que foi uma das últimas UVS que a gente visitou. Você tem os veterinários trabalhando com esporotricose, que é uma doença dermatológica, né, que afeta os animais, mas também a população, e que tem um tratamento de mais ou menos 6 meses. Se eu tiver errado, alguém que faz esse serviço me corrige. Você tem esses trabalhadores numa salinha, né, de 2x2, trabalhando ali, e a insalubridade deles foi reduzida. Né? Não que a insalubridade resolva o problema da nossa vida, a gente quer condições de trabalho e não ter risco, mas esses trabalhadores que estão expostos nessas condições tiveram a sua insalubridade reduzida, né, de 40% para 20%. Então, a gente percebe que a Prefeitura não está preocupada com os trabalhadores. Preciso dizer também que, na Prefeitura, não existe exame periódico para cuidar da saúde dos trabalhadores. Os agentes de endemia têm um programa específico para olhar para a saúde deles, aprovado desde 2014, e nunca foi colocado em prática.
A gente passou muito tempo trabalhando com um veneno chamado Cielo, que precisa ser acompanhado pelo menos por 20 anos. Não existe exame. Não estão mais usando Cielo, mas também não se faz mais exame para saber como é que estão esses trabalhadores. Então, trabalhadoras em idade reprodutiva estão lá tendo mioma, né? A gente tem vários trabalhadores que estão apresentando câncer e a gente não sabe por quê, porque não tem acompanhamento. Eu sou ali da UV São Miguel, a gente estava num prédio que era uma casa alugada, precária. A gente mudou para um prédio novo, até então a gente pensou que seria um prédio bom, e continuam as mesmas coisas, né? O prédio não tem climatização, as salas são muito quentes, né? A gente mudou, mesmo assim ainda não tem condições adequadas. Sala de vacina, que a gente acabou de falar, que tem o exame para detectar a esporotricose, é uma sala pequena de menos de 5 metros quadrados. Não tem o lavatório, que após o exame o veterinário não consegue lavar, ele tem que transitar por dentro do prédio, passar pela copa, para ir lá na lavanderia lavar as mãos. Falta de agentes de saúde para ter força de trabalho para o controle da vigilância ambiental, né? Como várias vezes foi publicado na mídia aí, que a gente seria 12 mil agentes, sendo que no município de São Paulo tem muito menos. A prefeitura, ela contratou um drone, né? Um drone e um operador. Esse drone, esse operador, ele passa nas 27 UVs. Então, a prefeitura contrata um drone e um operador. Esse rapaz que opera o drone, ele mora no interior. Ele passa a semana toda aqui em São Paulo, obedecendo ao cronograma de trabalho dele, das 27 UVs, e ele fica hospedado a semana toda, final de semana volta para casa. Agora eu quero dizer, a prefeitura mais rica do país não tem condições de comprar um drone, de pagar, contratar uma pessoa para operar, ou capacitar um trabalhador para operar esse drone. Por que tem que contratar? Contratar carros. Nós temos nossos carros para fazer a nebulização. A prefeitura contratou carros de empresas particulares para fazer os nossos serviços. E os nossos carros estão encostados. Então, para que isso? A prefeitura tem que investir em nós, nos trabalhadores. Se a prefeitura investisse nos trabalhadores, nos funcionários públicos que atendem a população, o nosso serviço seria muito melhor. Agora a prefeitura faz o quê? Ela despeja dinheiro nas OS e precariza o trabalho dos servidores públicos municipais. E eu quero só dizer aqui, hoje nós da Vigilância e Saúde, nós estamos aqui para pedir respeito, valorização e condições dignas para exercer nosso trabalho com qualidade para toda a população da cidade. E para isso é fundamental a abertura de concurso público, porque muitos dos nossos estão ou aposentando ou adoecendo mentalmente. Muito obrigado. 13 anos que eu sou servidor. São 13 anos que nós estamos lá ocupando o lugar, na verdade, emprestado. Então nós estamos provisório há 13 anos. Estamos engajados agora numa nova UVS. Há 2 anos a gente visitei mais de 20 prédios para locação. Conseguimos, então, um local próximo ao nosso público que vai ser reformado com dinheiro que a gente preteou muito junto à Covisa. A Covisa liberou esse dinheiro, são 4 milhões e 600, e a gente vai estar acompanhando, aí é assim... A coordenação leste ela não pode fazer obra de grande vulto. Então o engenheiro ele fez o projeto, mas que tem que passar esse dinheiro para a subprefeitura e a gente vai acompanhar essa obra. Diz que em 90 dias entrega. Mas sinceramente a gente só acredita quando a gente vê. Então esse é um dos processos. Falando do desmonte. O desmonte, eu acredito assim que eu já entrei nesse desmonte. Quando foi a descentralização, na verdade, lá do DVZ, já tinha que vir essas condições. Essa condições ela não foi dada hora nenhuma para UVS nenhuma. Com a da Covisa, então, a coisa é maior. Vou citar um exemplo. O técnico descentralizou, aí foi para os nossos técnicos que estão lá, mas não foi treinado para isso. Um exemplo, a técnica ela tinha que visitar um lugar de diálise e liberar. Ela se recusou. Ela falou, eu não tenho treinamento para isso. Ela colocou no relatório que ela não tinha condições disso.
Aí a Leste devolve que não, que ela não pode escrever isso. Ela procurou a gente e falou, não, você vai escrever, é isso mesmo. Se você não tem as condições, você não deu treinamento, a Covisa que vai se virar no momento. Então, o desmonte ele é muito grande. Edemias precisa realmente de concurso urgente. Um exemplo, na ambiental, a gente, hoje, Itaquera, a gente não tem veterinário, então, da área técnica, a gente está sucateado. A população não conhece, na verdade, todo o serviço. Você tem Vigi Desastre, Vigi Água, Vigi Solo, Vigi Ar. Acha que é só dengue. Não, a gente cuida de quase tudo da cidade. Só que está sucateado. A UVS, você vai manter o veneno, ela tem nosso veneno em 3 lugares. Lugar para tomar banho nem sonho. Nós temos a UVS de Perus, que também funciona no puxadinho do antigo PS de Perus e do AE de Perus. É um puxadinho, que não tem sala adequada, que os trabalhadores, parte dos trabalhadores está numa edificação, parte estão numa outra sala onde funcionava o AE de Perus. E a mesma coisa que a gente vê também na UVS Freguesia do Ó, que é uma casa que foi locada, que não tem a menor condição, que tem infiltrações, uma condição totalmente insalubre, não tem espaço para acomodar a quantidade de agentes que tem a UVS. Fizeram uma reforma recente na UVS Casa Verde também. As reformas que a prefeitura faz são meros puxadinhos, quando na verdade, para entregar para o serviço privado, aí constrói uma edificação muito bonita, muito bem equipada, mas quando se trata de serviço prestado pela própria prefeitura, é um puxadinho atrás do outro. Sério, de saber o que realmente estava acontecendo nas unidades de vigilância sanitária do município. Teve diversas UVS que eu visitei, presidente, e eu escutei por mais de uma vez que era a primeira vez que um vereador também do ar. Primeira vez que um vereador também do ar. Então, eu acho importante a gente ter construído esse processo de forma responsável. Não se vende, o SUS é nosso, ninguém tira da gente. Direito conquistado não se troca, não se vende. Nós estamos aqui terminando a audiência pública da Vigilância em Saúde. Foi fantástica esta audiência. Fazia muito tempo que eu não vi uma participação tão importante como eu vi hoje. Veio muitos trabalhadores onde trouxeram a realidade concreta da situação da saúde na cidade de São Paulo. Parabéns, é somente organizado que a gente pode avançar nas nossas lutas com vitórias concretas. Acho muito importante, principalmente porque aqui estava lotado de usuários, a gente poder dizer para o usuário quais são as condições em que os trabalhadores diariamente entregam as suas ações dentro do serviço de vigilância. Hoje aqui estava lotado, o salão repleto de usuários, para que a gente pode dizer quais são as nossas condições estruturais, quais as nossas condições de RH, quais as nossas condições de trabalho, aquilo que tem prejudicado a assistência de vigilância a toda a municipalidade na cidade de São Paulo. E a importância de recomposição dos quadros de RH desse sistema. Então, a gente estava aqui também dizendo e exigindo que a Secretaria Municipal de Saúde cumpra aquilo que foi pactuado, que é concurso, no nosso pedido, concurso para agente de endemias, concurso para veterinário, concurso para biólogo. A outra fala importante que a gente teve aqui foi a presença do Ministério Público do Trabalho, que, acima de tudo, é o guardião, tá certo, dos nossos direitos, de ter trabalho digno, né, de ter a promoção e prevenção à saúde dos trabalhadores, para que a gente possa, na ponta, entregar um trabalho de qualidade, porque o munícipe da cidade de São Paulo merece.